Olá, turma! Hoje, na nossa aula de gramática, nós iremos trabalhar o tema grau dos adjetivos. Prestem muita atenção, pois são várias classificações. Vamos lá. Os adjetivos eles podem ser flexionados em grau. São dois os graus dos adjetivos. Nós temos o comparativo e nós temos o superlativo. Primeiro, iremos olhar o comparativo. O comparativo é aquele que estabelece relação de igualdade, superioridade ou inferioridade de um substantivo em relação a outro. Ou seja, serve para comparar uma mesma qualidade entre dois ou mais seres, ou duas ou mais qualidades de um mesmo ser. Quando eu falo, João é mais bonito do que Maria, eu estou comparando. Só que eu estou fazendo um grau de superioridade. Eu estou dizendo que João é superior a Maria. Se eu digo João é tão bonito quanto Maria, eu também estou comparando. Por isso que o nome é comparativo, grau comparativo. Só que agora é de igualdade. Eu estou dizendo que João é a mesma quantidade de beleza de Maria. E já se eu falar João é menos bonito do que Maria, eu também estou comparando João com Maria. Porém, agora é um grau de inferioridade. Eu estou dizendo que João é inferior à beleza de Maria. Muito bem, turma. Então, os graus comparativos são três: grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade e grau comparativo de inferioridade. Vamos olhar cada um deles? Grau comparativo de igualdade é aquele onde a qualidade expressa pelo adjetivo aparece com a mesma intensidade nos elementos que se comparam. O comparativo de igualdade, ele apresenta geralmente a seguinte forma: tão mais o adjetivo mais quanto ou como. Ou seja, eu digo, Maria é tão bonita, bonita é meu adjetivo, quanto Joana. Eu estou comparando Maria com Joana, só que eu estou dizendo que elas têm a mesma quantidade de beleza. Então, para fazer o grau comparativo de igualdade, a gente utiliza tão mais o adjetivo, mais quanto ou como. Vamos para os nossos exemplos. Esta fruta é tão saborosa quanto aquela. Nesta frase, nós temos o tão, nós temos o adjetivo saborosa e nós temos a outra palavra quanto. Então, nós temos aqui um grau comparativo de igualdade. Eu estou comparando uma fruta com outra. Se eu digo, ela é tão alegre como ele. Eu tenho aqui o tão, o adjetivo e como. Logo, nós temos um grau comparativo de igualdade. Eu estou comparando ela com ele. Então, não esqueçam, para fazer o grau comparativo de igualdade, vocês vão utilizar tão, mais um adjetivo, mais quanto ou como. Vamos para o nosso exemplo prático. Eu tenho Bob Esponja é tão extrovertido quanto o Patrick. Aonde é que está mostrando que é um grau comparativo de igualdade? Tão extrovertido quanto. Eu tenho o tão, eu tenho o adjetivo e eu tenho quanto. Então aqui é um grau comparativo de igualdade. Eu estou dizendo que os dois são iguais, são divertidos. Quando eu digo Bob Esponja é tão prestativo como o Patrick, onde é que eu estou vendo que é uma comparação de igualdade? Tão prestativo como. Eu tenho tão, o adjetivo e como. Então aqui é um grau comparativo de igualdade. Eu estou dizendo que o Bob Esponja tem a mesma quantidade de ser prestativo quanto o Patrick. Muito bem. Vamos agora ver o grau comparativo de superioridade. No grau comparativo de superioridade, já está dizendo, é uma comparação onde vai dizer que um é superior ao outro. A qualidade expressa pelo adjetivo aparece mais intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. O comparativo de superioridade, ele apresenta geralmente a seguinte forma: mais adjetivo, mais que ou do que.
Ou seja, vamos olhar os exemplos para que vocês possam entender de forma clara. Lídia é mais bonita que Raquel. Eu tenho aqui a palavra mais, o adjetivo e a palavrinha que. Então, aqui está dizendo que é um grau comparativo de superioridade. Eu estou dizendo que Lídia é superior em beleza do que Raquel. Já na frase, ele é mais alegre do que ela. Eu estou dizendo que ele é superior a ela. Eu estou comparando os dois. Por isso que o nome é grau comparativo, porque eu irei comparar uma coisa com outra. Lembrando que pode ser de igualdade quando eu estou comparando duas coisas, mas são iguais. Digo que tem a mesma quantidade em uma e em outra. Pode ser de superioridade quando eu estou comparando duas coisas ou duas pessoas que também estou mostrando qualidades delas ou defeitos, porém sempre vai ter uma que é mais avançada, superior à outra, e o grau de inferioridade, que é aquele onde eu vou mostrar uma pessoa, vou comparar duas pessoas, objetos, porém irei dizer que um é menos do que o outro. Então, aqui nós temos o grau comparativo de superioridade. Vamos para os nossos exemplos práticos. Lula Molusco é mais inteligente que o Patrick. Aonde é que está mostrando que aqui é um grau comparativo de superioridade? Primeiro, eu estou comparando Lula Molusco com Patrick. Já sei que é grau comparativo. Mas como é que eu identifico se é de igualdade, superioridade ou inferioridade? Simples, eu observo a formação. Eu estou dizendo que Lula Molusco é mais, ou seja, ele é superior a Patrick. Então eu tenho aqui a palavrinha mais, o adjetivo inteligente e a palavrinha que. Aqui está mostrando que um é superior ao outro. Na frase, Lula Molusco é mais bonito do que o Plâncton. Eu estou comparando dois elementos. Quem é? Lula Molusco e Plâncton. Então eu sei que é um grau comparativo. Muito bem. Mas como é que eu sei se é de igualdade, superioridade ou inferioridade? Eu vou observar a formação. Eu estou dizendo aqui que Lula Molusco é superior ao Plâncton em beleza. Logo, eu estou deduzindo que este grau é um grau comparativo de superioridade. Então, nós temos aqui o mais, o adjetivo bonito, e nós temos do que. Essa é a formação do grau comparativo de superioridade. Já o grau comparativo de inferioridade, a qualidade expressa pelo adjetivo aparece menos intensificada no primeiro elemento da relação de comparação. O comparativo de inferioridade, ele apresenta geralmente a seguinte forma: menos, mais adjetivo, mais que ou do que. Ou seja, ele sempre vai comparar duas coisas, duas pessoas, dois objetos, porém, um vai ser pior do que o outro. Então, nós temos aqui, Lídia é menos bonita que Raquel. Eu estou comparando Lídia com Raquel, então eu sei que é grau comparativo. Porém, eu estou dizendo que Lídia tem menos beleza do que Raquel. Logo, eu estou inferiorizando Lídia. Então, é grau comparativo de inferioridade. Na frase, ele é menos alegre do que ela. Eu também estou comparando ele com ela. Porém, eu estou dizendo que um é inferior ao outro. Quando eu tenho a formação menos, mais o adjetivo, mais do que. Muito bem, vamos para o nosso exemplo prático. Patrick é menos inteligente que a Sandy. Quando eu falo isso, eu estou comparando Patrick com a Sandy. E eu estou dizendo que Patrick é inferior a Sandy. Logo, eu sei que é um grau comparativo de inferioridade. Eu tenho aqui menos, mais o adjetivo, mais a palavrinha que. Na frase, Bob Esponja é menos ganancioso do que o senhor Sirigueijo. Eu estou comparando Bob Esponja com o senhor Sirigueijo. Então eu sei que é um grau comparativo. Como é que eu sei que é de igualdade, superioridade ou de inferioridade? Observando a formação. Eu estou dizendo que Bob Esponja
É melhor do que o seu siriguejo? Não. Então não é de superioridade. É igual ao seu siriguejo? Não. Então não é de igualdade. Eu estou dizendo que o Bob Esponja é menos, ou seja, é inferior ao senhor siriguejo. Logo, aqui é um grau comparativo de inferioridade. Eu tenho aqui a palavrinha menos, mais o adjetivo ganancioso, mais as palavrinhas do que. Atenção, turma! Normalmente, o grau comparativo é obtido pelo processo analítico. Há, no entanto, alguns poucos adjetivos que formam um comparativo de superioridade pelo processo sintético. O processo sintético é aquele processo que modifica a palavra, tá? Ou com acréscimos de sufixos, ou modificando totalmente o adjetivo original. Já o analítico só acrescenta uma palavra para indicar que é mais ou menos. Nós temos aqui os adjetivos bom, mal, grande, pequeno. Na forma analítica, fica mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Certo? Soa um pouco estranho, mas na frase vocês conseguirão colocar de forma adequada. João é mais grande do que Maria. Maria é mais pequena do que João. Já na forma sintética, nós temos bom é igual a melhor, mal é igual a pior, grande é igual a maior e pequeno é igual a menor. Isso só acontece com essas palavras em específico, tá, turma? As outras palavras, os outros adjetivos, realmente eles acontecem de forma analítica, com acréscimo de mais, menos, ok? Muito bem. Agora que nós já olhamos todo o grau comparativo, vamos olhar o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser de dois tipos, relativo ou absoluto. Ele indica a maior ou menor intensidade de uma qualidade indicada por um adjetivo. Prestem muita atenção. O grau superlativo relativo, a qualidade atribuída pelo adjetivo é expressa em relação a outros elementos. O superlativo relativo pode ser de superioridade ou de inferioridade. No superlativo relativo não existe de igualdade. Exemplos: Mateus é o mais inteligente da turma. Observe que eu não estou comparando Mateus com uma pessoa em específico. Eu estou comparando com outros elementos no geral. Quando eu digo é o mais, eu estou dizendo que é superior ou inferior? Superior. Logo, aqui eu tenho o grau superlativo relativo de superioridade. No exemplo, Mateus é o menos inteligente da turma. Quando eu falo o menos, eu estou dizendo que Mateus é inferior. Logo, eu tenho aqui o grau superlativo relativo de inferioridade. Ah, mas não é a mesma coisa do grau comparativo? Não. No grau comparativo, você deve comparar Mateus com uma outra pessoa, com uma outra coisa. Já aqui no grau superlativo, não, você deve comparar com um todo sem especificar basicamente com quem você está comparando. Quando eu digo João é o menino mais inteligente do quinto ano A. Um exemplo, turma. Quando eu digo isso, eu estou comparando João com uma pessoa específica? Não. Eu estou comparando João apenas com o sexo masculino do quinto ano A? Não. Apenas com o sexo feminino? Não. Eu estou comparando João com geral. Com uma turma no geral. Então vai entrar aqui grau superlativo relativo. Exemplos. Lula Molusco é o mais rabugento da fenda de biquíni. Aqui nós temos um grau superlativo relativo de superioridade. Por quê? Eu estou comparando Lula Molusco com alguém específico que mora na fenda do biquíni? Não. Eu estou comparando Lula Molusco com a própria fenda do biquíni no geral. Ou seja, com todas as pessoas que moram lá. Com todas as criaturas que moram lá. Logo, eu tenho aqui o mais. Quando eu mostro o mais rabugento, eu tenho aqui mostrando que é de superioridade, que ele é acima de qualquer outra criatura que mora lá, rabugento. Já o grau superlativo absoluto, a qualidade atribuída pelo adjetivo não é expressa em relação aos outros elementos. O superlativo absoluto pode ser feito de forma sintética ou analítica. Como é isso?
Agora, turma, eu não vou comparar uma pessoa com outra. Eu vou simplesmente elevar o com a qualidade ou o defeito dela, ou diminuir a qualidade ou o defeito dela, sem compará-la com ninguém, sem fazer a relação dela com nenhuma outra pessoa. Porque no grau comparativo, a gente compara uma pessoa com outra. No grau superlativo relativo, eu faço a relação de uma pessoa, de um objeto com outras coisas. Já no grau absoluto, superlativo absoluto, eu não vou fazer uma relação da pessoa ou de um objeto com outro. Eu irei simplesmente elevar uma qualidade que essa pessoa, esse objeto tem, ou inferiorizar, ou diminuir. E pode ser feito de forma analítica, acrescentando uma palavra para indicar o aumento dessa qualidade, ou de forma aumento ou diminuição dessa qualidade, ou de forma sintética, que é modificando o radical do adjetivo acrescentando sufixos. Nós temos aqui o analítico, o adjetivo modificado pelo advérbio com muito, extremamente. Exemplo: Paula é extremamente bela. Primeiro, eu estou comparando Paula com alguém? Não. Eu estou fazendo a relação de Paula com alguém? Não. Eu simplesmente estou elevando uma qualidade de Paula. Eu estou dizendo que ela é extremamente bela. Eu tenho aqui a palavra extremamente, que é uma palavra que eu anexo a esse contexto, a essa frase, para aumentar a qualidade de Paula, que é ser bela. Ou seja, o meu adjetivo aqui é bela. Logo, eu tenho aqui um grau superlativo absoluto analítico, porque eu acrescentei uma palavra para dizer que Paula é muito bela. Já na forma sintética, acrescenta-se sufixos, como íssimo, imo ou rimo, ao radical do adjetivo. Exemplo: conversa interessantíssima. Quando eu falo isso, eu modifiquei a palavra interessante, o adjetivo interessante, com acréscimo de um sufixo. Ah, mas eu poderia fazer isso na forma analítica? Sim. Eu quero o grau superlativo absoluto analítico dessa frase. Eu vou botar conversa muito interessante. Eu vou utilizar a palavra muito antes do adjetivo. Já eu quero o grau superlativo absoluto sintético. Eu irei modificar o adjetivo sem acrescentar palavras. Eu irei acrescentar sufixos ao próprio radical do adjetivo. Então ficará conversa interessantíssima. Então aqui eu tenho um grau superlativo absoluto sintético. Vamos olhar aqui alguns superlativos absolutos sintéticos: agudo, acutíssimo; cruel, crudelíssimo ou cruelíssimo; doce, docíssimo ou docíssimo; dócil, docílimo, docilíssimo; fiel, fidelíssimo; livre, libérrimo, livríssimo; e são, saníssimo. Pois bem, aqui são alguns graus, aqui são alguns adjetivos que estão no grau superlativo absoluto sintético. Vamos colocar numa frase para poder entender de forma mais clara? Se eu tenho a palavra: a voz de Maria é muito aguda. Primeiro, meu adjetivo aqui é aguda. Mas para me dizer que a voz de Maria é superior, eu coloquei a palavra muito. Logo, eu tenho um grau superlativo absoluto analítico. Vamos transformar esse grau absoluto analítico em absoluto sintético. A voz de Maria é acutíssima. Eu não acrescentei a palavra muito. Por quê? Porque eu não estou fazendo analítico, eu estou fazendo agora sintético. E no sintético eu irei modificar o próprio adjetivo. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de gramática de hoje. Se liguem na próxima aula. Tchau, tchau.